Olá pessoal, aqui quem fala é o Emerson. Nesse vídeo aqui eu venho trazer para vocês algumas informações relevantes, até mesmo para o próprio autor dessas falas aqui, que vão ser rodadas, que é o Rasta, devido à falta de conhecimento dele a respeito da própria igreja dele mesmo, para que ele possa ter esse maior repertório e não repetir novamente esses erros que estão amplamente divulgados e disponibilizados na internet. Então eu venho trazer essas informações, mas antes de mais nada eu vou rodar esse vídeo para que vocês possam entender do que se trata. Só antecipando, é referente a bruxas e como o Rasta associou a perseguição de bruxas única e exclusivamente sobre responsabilidade dos protestantes, como se a Igreja Católica sempre fosse a maior benfeitora da história de toda a humanidade, que não é a realidade, não é a verdade. E os próprios católicos sinceros sabem disso e assume compromisso de não mais repetir o erro, mas para que você não possa mais repetir o erro, você tem que saber da própria história, né? Porque sabendo da história, você basicamente consegue mudar a rota. Entretanto, para isso é necessário uma maior honestidade diante da sua própria história. Então, por isso eu venho aqui trazer a história da Igreja Católica para que a gente possa saber os erros e a gente, vendo os erros que ela mesma cometeu e não admite até hoje, a gente não possa repetir por nosso lado, né? Então, começarei aqui rodando o vídeo. Agora A existe, igreja proíbe que você acredite nisso. mas o que eu noto, certo? E isso é uma parada que, bom, a igreja, tipo, na Idade Média, inclusive, você acreditar em bruxaria, tipo, é pecado, tá entendendo? Então, tipo, a igreja Sim. nunca foi, tipo, de ir atrás de bruxa, não sei o que lá. Essa parada de bruxaria é uma preocupação mais de protestante, tipo, Salem, né? não, Existe os Salem. puritanos, né, tipo, Pois é. tiveram as caças bruxas, mas o rei James, né, tipo, ele escreveu. Beleza, ele falou algumas coisas aí e eu fiz questão aqui de anotar para que a gente possa entender melhor do que se trata o vídeo. Primeiramente, ele falou o seguinte: na Idade Média, acreditar em bruxaria era pecado. Aí eu perguntei: e hoje em dia? Não é mais não? Hoje em dia? Era somente na Idade Média? Beleza, continuando. Aí depois ele falou o seguinte: a igreja nunca, coloquei até em caps aqui, foi de ir atrás de bruxa. Nunca, ele falou. Beleza. Continuando. Essa parada de bruxaria era uma preocupação protestante. Então, essa parada de bruxaria era uma preocupação única e exclusivamente de protestante. Católico, então, tava de boa, né, quanto a isso, aparentemente. Aí depois ele falou, eles falaram, né, ele e os amigos, o amigo dele ali, sobre Salem e os puritanos. Beleza. Então essa é a primeira parte do vídeo, né? Eu venho aqui trazer para vocês, basicamente, referente à linha cronológica, né? Porque ele falou que é coisa de preocupação de protestante, como se a Igreja Católica tivesse bem de boa com tudo isso que estava ocorrendo em algumas situações referente à bruxaria, né? Então, primeiramente, eu peguei aqui também informações referente a isso aqui na inteligência artificial da Microsoft, né? Aí eu coloquei documentos católicos contra bruxas. E apareceu alguns documentos, por exemplo, é o Martelo das Bruxas, escrito por Heinrich Kramer e Jacob Sprenger em 1487, guarde essa data. É referente a como fazer confissões mediante a tortura, inclusive, né? Ele defendia o livro, né? Defendia a tortura como uma ferramenta para extrair confissões. Então é interessante. Ele falou que essa parada de bruxaria era uma preocupação protestante, sendo que já em 1487 os católicos romanos da época, da Idade Média, desenvolveram um livro utilizando ferramentas para a extração de confissões mediante a tortura. Interessante. Aí depois, continuando. Decreto e bulas papais. O Papa João XXII emitiu decretos que oficializaram a bruxaria como uma prática herética em 1320. O caso aqui não é referente à bruxaria, que obviamente qualquer um que seja cristão sabe que é errado, bruxaria. A situação aqui é demonstrando que as falas do Rasta estão incongruentes, entendeu? Porque a bruxaria sempre foi uma preocupação católica romana, porém, pelo lado católico romano, evidentemente, existe uma utilização da força de maneira desproporcional, que a gente podemos observar até mesmo por meio da Inquisição, né? Aí continuando, documentos da Inquisição. A Inquisição, um tribunal eclesiástico estabelecido pela Igreja Católica, produziu muitos documentos relacionados aos julgamentos de bruxas. Esses documentos incluem registros de processos, confissões obtidas sob tortura,
e sentenças proferidas. Se não era uma parada católica, se sempre foi uma parada única e exclusivamente protestante, para que fazer interrogatório sobre tortura? Qual é a necessidade disso, né? Eu também coloquei quantas bruxas foram eliminadas pela instituição. As estimativas variam, mas acredita-se que entre 40 a 60 mil pessoas foram executadas por bruxaria durante os períodos da caça à bruxa à Europa. Aí tá aqui também. E muitas dessas mortes foram sancionadas ou influenciadas pela Igreja Católica. Eu também coloquei. Primeiro documento da Igreja Católica contra as bruxas. O primeiro documento oficial da Igreja Católica contra as bruxas foi a Bula Summis Desiderantes Affectibus, emitida pelo Papa Inocêncio VIII em 5 de dezembro de 1484. Guarde as datas. Nela, o Papa reconheceu a existência de bruxaria e autorizou os inquisidores Erich Kramer e Jacob Sprenger a combater a prática na região da Alemanha. Essa bula foi um marco importante, pois marcou o início de uma abordagem mais sistemática e oficial pela Igreja Católica contra a bruxaria, levando à publicação do Malleus Maleficarum, Martelo das Bruxas, em 1487, um manual que detalhava como identificar, julgar e punir bruxas, certo? Então, pegamos as datas aí, né? Espero que vocês tenham decorado. Se não tiverem decorado, eu vou falar agora. Então, podemos observar primeiramente aqui a data de nascimento de Lutero, que foi o cara que conseguiu quebrar o cerco do absolutismo romano, da Igreja Católica Romana na época, né? Que ele nasceu em 10 de dezembro de 1483. E é uma coisa interessante, porque já em 1320, a bula papal, que eu falei anteriormente, né? Ou seja, 163 anos antes de Lutero, eles já tinham emitido uma bula papal a respeito das bruxas. Se nunca foi uma parada da Igreja Católica Romana, que nem ele falou aqui, como é que 163 anos já estavam emitindo documentos antes do nascimento de Lutero, né? Aí depois, em 1483, nascimento de Lutero, né? Aí depois, 1487, é aquele livro, Martelo das Bruxas. Lutero tinha apenas 4 anos de idade com o lançamento desse livro. A outra situação é referente às bruxas de Salem, que aconteceu em fevereiro de 1692. Em 1692 aconteceu Bruxas de Salem, né? Ou seja, 205 anos após o livro Martelo das Bruxas. Ou seja, bem posterior, né? Porque já tinha ocorrido a reforma protestante e tudo mais. Beleza. Agora eu quero trazer para vocês esse livro, o Malleus Maleficarum, Martelo das Bruxas. Tá aqui o livro que foi feito pelos católicos por meio da autorização do próprio Papa, né? Tem coisas interessantes nesse livro. Eu anotei algumas coisas delas aqui. Por exemplo, eu vou ler para vocês rapidamente, né? Quem quiser tem download do livro aí na internet, só vocês pesquisarem. Deixa eu tirar aqui esse negocinho. Enfim. Por exemplo, ainda toda alteração que se produz no corpo humano, por exemplo, estado de saúde ou de doença, pode ser atribuída a causas naturais, como demonstrou Aristóteles em seu sétimo livro da Física. E a maior destas causas é a influência das estrelas. Como assim? As estrelas influenciam em nosso aspecto físico? Ele está falando aqui literalmente no livro, né? Ou seja, os astros influenciam o nosso humor e tudo mais, né? Continuando no livro. Aí tem essa primeira parte, aí depois eu peguei abre aspas, né, a segunda parte aqui. Mais ainda que o que se encontra sob a influência de objeto material não pode ter poder sobre objeto corpóreo, mas os demônios estão subordinados a certas influências das estrelas, porque os magos observam o curso de determinadas estrelas para invocar os demônios. Interessante isso, né? Então, basicamente, nesse livro dos Inquisidores, eles estão falando que os magos observam as estrelas para invocar demônios, porque aparentemente um alinhamento das estrelas lá é propício para abrir portais, né? E quem tá abrindo portal ultimamente? Papa Francisco, né? Falou que tá abrindo portal lá no Vaticano, tá abrindo igreja, abriu até cadeia, né? E quem era versado em astrologia era o próprio Olavo de Carvalho, que é o mestre do rastro. Interessante isso também, né? Aí depois a outra parte aqui. Continuando no livro, abre aspas, resposta. Aqui 3 erros heréticos que se devem enfrentar, e quando os estiver refutado, se verá a verdade com sigileza.
Porque certos autores que pretendem basear suas opiniões nas palavras de São Tomás, quando se trata dos impedimentos causados pelos encantamentos mágicos, tentaram afirmar que não existe a magia e que ela só está na imaginação dos homens, que atribuem efeitos naturais, cujas causas não são conhecidas, a bruxarias e aos feitiços. Ou seja, os inquisitores estão afirmando que existem bruxarias e existem magia que bruxos e feiticeiros colocam nos outros. E eu não discordo disso não, eu discordo do Rasta que ele falou. O meu ponto de discordância desse vídeo é que o Rasta falou que não era uma preocupação católico-romano, jogou pra cima dos protestantes. E na verdade era, entendeu? É diferente. Eu até concordo com algumas coisas dos inquisidores aqui que eles falaram, só que eu não concordo com os atos que eles praticaram, evidentemente, né? Que era toda aquela selvageria lá que eles fazem de tortura, aquelas coisas todas lá. Outra parte aqui. Abre aspas. Portanto, erram quando dizem que a bruxaria não existe, que é algo puramente imaginário, ainda que não acreditem que os diabos existam. Ou seja, eles estão afirmando que a bruxaria não é algo imaginário e que o diabo existe. Entendeu? Como é que não é uma parada católica se os caras estão afirmando esse tipo de coisa quando o Lutero tinha apenas 4 anos de idade? Continuando. Abre aspas e outro ponto. E se comprovará que todos concordam em dizer que existam bruxos e feiticeiros, que pelo poder do diabo são capazes de produzir efeitos reais e extraordinários, e não são imaginários, e que Deus permite que tal coisa aconteça. Então aqui novamente os inquisidores estão falando que existem bruxos e feiticeiros que têm poder, juntamente com o diabo, de produzir esse tipo de coisa aí. Outra parte, abre aspas. Muitos outros doutores da igreja compartilham a mesma opinião, e seria o pico da loucura que qualquer pessoa tentasse os contradizer, e não poderia afirmar que existissem livres da culpa da heresia, porque qualquer um que erre gravemente na exposição das Sagradas Escrituras é considerado com toda razão um herege. E quem pense de forma diferente no tocante a estes assuntos, que concerne a fé que sustenta a Santa Igreja Romana, é um herege. Essa é a fé. Ou seja, é basicamente o contrário do que o Rasta falou no vídeo dele lá. Ele estava descredibilizando essa situação de bruxa, situação de magia, de tacar feitiço, que as pessoas não recebem feitiço coisa nenhuma. E o livro dos Inquisidores, que foi sancionado pelo próprio Papa Inocêncio VIII, se eu não me engano, na época, afirma exatamente o oposto. Continuando aqui, abre aspas, no livro. Como relata Pedro de Paludes em seu 4º livro a respeito de um jovem que havia se prometido em matrimônio a certo ídolo, porém acabou casando com uma donzela com a qual foi incapaz de manter contato algum, porque sempre interveio o diabo, apoderando-se dele em forma física. Ou seja, de acordo aqui com o relato dos inquisidores, a partir do tal de Pedro de Paludes, o jovem tinha se consagrado, tinha feito algum voto, algum matrimônio a um ídolo, né? E devido a isso, ele ter feito isso, ele se casou com uma mulher, só que ele não conseguia consumar o ato de casamento com a mulher porque aparentemente o diabo possuía ele. É isso que tá falando no livro, literalmente. Continuando, abre aspas. Esta é a razão pela qual estes canonistas elaboraram com tanto cuidado um catálogo que contém as diferentes penas, com diferenciação entre a prática privada e a prática aberta da bruxaria, ou melhor, da adivinhação, já que esta imunda superstição tem vários graus e espécies, de modo que todo aquele que se entrega de forma manifesta a ela deve-se negar-lhe a comunhão. Eu coloquei aqui, astrólogos podem receber a comunhão. A comunhão é recebimento da Eucaristia, da hóstia, né? Que se fala que é o próprio Senhor Jesus Cristo no formato de pão. Então o livro fala que quem pratica adivinhação não pode receber a comunhão. Só que eu coloquei, astrólogos também podem receber a comunhão. O que seria do Olavo de Carvalho? O Olavo de Carvalho era um astrólogo, né? Não sei se depois da vida dele ele parou de ser, mas enfim. Ele comprovadamente era um astrólogo. Astrólogo, de acordo com a própria Igreja Católica Romana, pratica adivinhação. E ele é mestre do Rasta. Principal influenciador do Rasta. Continuando, abre aspas. Se for um laico, deve ser excomungado. Ou seja, aqueles que praticam adivinhação, né? Já que todas estas infames pessoas devem ser castigadas, junto com aquelas a quem recorrem, sem que se possa admitir desculpa alguma.
Continuando, abre aspas. Há de se saber que todos aqueles a quem comumente se chamam feiticeiros e também os mestres na arte da adivinhação incorrem em delito de pena de morte. Mais adiante volta a mencionar esta penalidade, na qual este é o texto exato. Abre aspas. É ilegal que qualquer homem pratique a adivinhação. Se assim fizer, sua recompensa será a morte pela espada do verdugo. Aí quem fala que a Igreja Católica Romana não fazia utilização desse tipo de coisa, né? Não tem conhecimento das coisas. Abre aspas. Então, a situação é o seguinte, né? Continuando aqui. Também existem aqueles com encantamentos mágicos tentam tirar a vida das pessoas inocentes, que convertem as paixões das mulheres em toda classe de luxúria. Estes criminosos devem ser jogados aos animais selvagens. Outra parte, abre aspas. Quando se apresenta tal acusação, qualquer testemunha pode prestar depoimento, como se tratasse de um caso de lesa majestade, porque a bruxaria é uma grande traição contra a majestade de Deus, e deve ser submetidos à tortura para fazê-los confessar. Ou seja, tá falando que tem que torturar a pessoa para fazer confessar. Outra parte, abre aspas. Qualquer pessoa, seja qual for sua classe ou profissão, pode ser torturada ante uma acusação dessa natureza, e quem for considerado culpado, ainda que confesse seu delito, será posto no potro, e sofrerá todos os outros tormentos dispostos pela lei, a fim de que seja castigado na forma proporcional de suas ofensas. Certo. O que era o potro? O potro é basicamente isso, é como se fosse uma mesa que rodava as manivelas, certo? E esticava os membros da pessoa, as pernas e os braços, né? Tem até umas ferramentas aqui bem loucas, né? Parecendo... Isso, só que uma roda. Bem doido, né? Bem louco isso. Bem louco assim no sentido mal, tô falando. Aí eu coloquei aqui também, né? A Igreja Católica considera a astrologia, que o Olavo de Carvalho praticou, né? Como adivinhação. Aí tá aqui. Sim, a Igreja Católica considera a astrologia uma forma de adivinhação e rejeita sua prática. Tem até o site do padre Paulo Ricardo aqui, que era aluno do Olavo de Carvalho, por incrível que pareça, né? A astrologia é vista como uma superstição e uma prática que contraria a fé cristã. A Igreja Católica condena todas as formas de adivinhação, que são consideradas um contato com poderes ocultos e desconhecidos. Adivinhação, ou seja, a Igreja Católica coloca a astrologia oficialmente como uma adivinhação. E aí, como é que fica, né? Aí podemos até vir aqui no site do Brasil Paralelo, que patrocina e divulga maciçamente o Rasta, que fala, né? Olavo de Carvalho foi astrólogo? Por volta dos seus 30 anos, o assunto polêmico e popular da época era a astrologia, mas como isso entrou na vida do professor Olavo de Carvalho? Aí fala... Aí tá aqui, ó. Como astrólogo, colaborou no primeiro curso de extensão universitária em astrologia para estudantes de psicologia da PUC de São Paulo, em 1979, quando tinha 32 anos. Ele estudou as correntes em alto na época e por isso recebeu muita atenção da mídia, como a TV Manchete, por exemplo. Após estudar bastante, tornou-se um dos grandes nomes em astrologia no país. Mas percebendo que o assunto era difícil e que não havia conclusão sobre o tema, resolveu deixá-lo de lado. Eu não sei se depois ele parou de ser ou não, né? Mas o fato é que ele praticava adivinhação, de acordo com a própria Igreja Católica Romana. E tem até aqui o site do padre Paulo Ricardo, né? Pra quem quiser conferir. Pra finalizar, voltando no livro, né? Nota do autor. Em Idades Douradas... em Idades Douradas para eles, né? Estes criminosos sofriam duplo castigo e com frequência eram jogados às feras, para que estas os devorassem. Hoje são queimados na fogueira. Hoje naquela época. E talvez isso se deva porque a maioria são mulheres. Então na Idade de Ouro eles tacavam para as feras devorar, entendeu? Mas como a Idade de Ouro tinha já passado naquela época, 1487, né? Desse livro. Então era utilizado somente a fogueira mesmo, porque a maioria era mulher, entendeu? De acordo com eles mesmos, hein? Então tem mais coisa, né, pessoal, referente a esse livro aí. Mas o vídeo vai ficar muito longo, já tá muito grande, na verdade, né? Tá aqui que o Olavo de Carvalho é astrólogo, né? Depois ele entrou na tarica de Fritjof Schwann, é isso? Enfim. Então é somente algumas coisas para deixar para reflexão do Rasta, algumas imprecisões que ele trouxe. E também eu recomendo esse livro aí, para quem quiser saber mais, O Martelo das Bruxas.
para ter mais coisas referente a isso, como é que era feito o Tribunal de Misericórdia, de acordo com o professor Marcelo Andrade. A Inquisição é um tribunal de misericórdia, tinha a permissão para torturar os outros, mas de alguma maneira tinha alguma misericórdia nisso tudo, né? Então, basicamente, a conclusão que chegamos é que a Igreja Católica, aliás, ou melhor, a bruxaria não era uma parada somente dos protestantes, mas antes disso, já era tratada de uma maneira um tanto quanto violenta pela própria Igreja Católica Romana, né? Então é somente para deixar aí algumas informações. Eu recomendo o Rasta também baixar esse livro e pesquisar todas essas informações aí que eu deixei na tela, referente à igreja dele, que ele está fazendo parte atualmente, né? Para que ele não cometa novamente essa imprecisão que a caça às bruxas, por assim dizer, era somente uma questão protestante, que não é a realidade, entendeu? Então, para esse vídeo é isso, com todo respeito, atenciosamente, Emerson pro Rasta, meu irmão aí, católico romano, né?